Sabe, quando Elon Musk declarou guerra ao Alexandre de Moraes, o sistema inteiro aqui no Brasil, a mídia, os políticos, aquela turma de sempre, eles riram, chamaram o homem de louco. Do outro lado, o todo-poderoso ministro, com uma canetada, mandava calar a boca de parlamentar, de jornalista. Mas o Musk não baixou isso a cabeça. Ele foi para o X e falou para o mundo inteiro ouvir. Esse juiz traiu a Constituição e o povo brasileiro. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. O resultado, multa, ativos congelados e o Twitter banido do país em agosto de 2024. Foi uma guerra épica, mas o que a mídia fez questão de esconder de você é que essa batalha era só o aviso, o alarme de incêndio antes do prédio desabar. E a prova de que Musk estava certo o tempo todo não veio de um grande tribunal. Não, começou de um jeito muito mais patético. Começou com um chilique desesperado de um único político do PT. E esse político é ninguém menos que Paulo Pimenta, o ministro do governo Lula. E o chilique, meus amigos, o chilique foi simplesmente impagável. É um clássico da esquerda passando vergonha em tempo real. Imagina a cena. O sujeito liga a asquira da câmera com cara de quem acabou de levar uma paulada. Vermelho, cuspindo palavra, dedo em riste para a lente, tentando bancar o indignado, mas com aquele olhar de culpado que entrega tudo. Menos ministro de Estado, mais figurante de desabafo no WhatsApp, se vendendo de coitadinho perseguido. E por que esse showzinho todo? Porque, segundo ele, a Globo News, vejam só, a Globo, ousou fazer uma reportagem sobre o escândalo Vorcaro. Acusa, a emissora de montar um PowerPoint tendencioso para perseguir o PT e seus aliados, diz que a matéria só mirava na esquerda e, na narrativa dele, convenientemente ignorava a direita. No fim, o vídeo é para posar de vítima, gritar perseguição política e blindar o partido, sendo ministro de um governo enrolado nesse mesmo escândalo. Olha o nível da audácia. Ele ainda solta. Escuta isso. Sinceramente, eu achei que depois do PowerPoint do Dallagnol, a gente não teria tão cedo outra tentativa tão grotesca de manipulação da opinião pública. Um petista reclamando de manipulação da opinião pública. Absurdo total. Ministro de Estado entra nesse modo ataque por esporte? Claro que não. Um surto desse tamanho não vem à toa. Daí vem a pergunta que interessa. O que diabos tinha de tão devastador nessa reportagem da Globo, nesse tal PowerPoint que fez Paulo Pimenta entrar em pânico e correr para tentar desmoralizar a matéria antes mesmo de você ver? Ele não queria que você soubesse. E é justamente esse conteúdo do PowerPoint da Globo News, o passo a passo que deixou o ministro em desespero total, que a gente vai destrinchar agora. Pois bem, a reportagem que deixou o ministro Paulo Pimenta em pânico absoluto tem um nome: A Teia do Vorcaro. Não é meme, é o título que a própria Globo News coloca na tela. O VT entra com a apresentadora falando em rede de relações de poder em torno de um banqueiro chamado Daniel Vorcaro. E no telão aparece justamente isso. O banqueiro no meio e em volta política, empresas, contratos, tudo ligado por linha. Eles mesmos admitem, não é caso isolado, é teia. E é aqui que fica hilário. Lembram do chilique do Pimenta? Ai, a Globo é tendenciosa, só ataca-se a esquerda, tão perseguindo o nosso governo. Pois a tal reportagem perseguidora abre a teia jogando na tela justamente os dois nomes que ele precisava esconder. Primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva. E logo depois, a conexão bombástica com Alexandre de Moraes. Pimenta chorou que a Globo só perseguia a esquerda. Na prática, os primeiros alvos que a emissora expõe são Lula e o homem mais poderoso do STF. Que tiro no pé. Auto-humilhação em rede nacional. Vamos ao Lula. A própria Globo News mostra. E a revista Veja, em reportagem de março de 2026, confirma
um encontro de Daniel Vorcaro com o presidente no Palácio do Planalto, costurado pelo velho conhecido Guido Mantega. Não é fofoca de bastidor. Está em material de grande imprensa. Banqueiro, ex-ministro da Fazenda e presidente da República sentados à mesa dentro da sede do Executivo, com Mantega abrindo a porta do Planalto para o banqueiro da teia. O vídeo e as matérias deixam claro. Vorcaro não é figurante, é alguém que tem acesso direto ao topo. Só que o verdadeiro terremoto vem em seguida. A Globo News emenda a teia do Vorcaro com outro ponto sensível: Alexandre de Moraes. E aqui não estamos falando de tomar um café. É um contrato de 129 milhões de reais. Vou repetir devagar: 129 milhões de reais. Esse é o valor que o Banco Master, o banco do tal Vorcaro, pagou para o escritório de advocacia de Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro do STF, de acordo com dados vinculados ao próprio Banco Master. Não é palestrinha, não é consultoriazinha de rodapé. É dinheiro de banco grande, pesado, entrando direto na firma da família do homem que hoje manda e desmanda na justiça brasileira. Percebe o tamanho da contradição? O mesmo sistema que Pimenta correu para defender, dizendo que era vítima da Globo malvada, aparece ali com o dedo melado até o cotovelo no esquema. A própria Globo News, que ele acusou de perseguição, estava expondo o coração do poder. Presidente da República de um lado, ministro do STF do outro, unidos pela teia de um banqueiro. E lembra do aviso do Musk? Quando ele apontou que havia um sistema podre, concentrando poder em meia dúzia de togados e políticos amigos, chamaram de teoria da conspiração. A reportagem da Globo não desmentiu o Musk. Ela fez o serviço de provar que o alerta tinha endereço certo. O aviso do Musk não era teoria, era spoiler. Só que tem um detalhe que eles torcem para você não enxergar. Se você acha que essa história é só sobre Lula e Moraes, que é mais um escândalo da esquerda, e acabou, você está caindo na armadilha que o próprio sistema preparou. A teia é muito, mas muito maior. Tem gente de tudo quanto é lado, inclusive quem adora posar de oposição limpinha. E os outros nomes que aparecem presos nessa rede, digamos que vão surpreender você ainda mais. E a surpresa que eu prometi? Ela veio. E veio com força. A lista de amigos do banqueiro que a Globo News começou a soltar parece um álbum de figurinhas do poder em Brasília. É um absurdo total. Imagina um daqueles PowerPoints de filme de investigação, sabe? No centro, a foto do banqueiro Daniel Vorcaro. E saindo dele, várias linhas, como uma teia de aranha, conectando a um monte de gente. E quem aparece nessa teia? Primeiro, Ciro Nogueira. Sim, o ex-ministro do Bolsonaro, o chefão do Centrão, descrito na reportagem como amigo do banqueiro, que coincidentemente era beneficiado por projetos de lei. Que grande amizade, não é? Do outro lado da teia, para não ter briga, quem está lá? Ricardo Lewandowski. O então ministro da Justiça do Lula, recém-saído do STF. O escritório de advocacia dele também tinha um belo contrato de consultoria com o banco de Vorcaro. É coincidência atrás de coincidência. Todo mundo muito amigo e muito bem pago. Mas aí vem a parte hilária, a tentativa da mídia de criar uma falsa simetria. Eles precisavam de uma cereja no bolo, então jogaram lá o nome do Nicolas Ferreira, o bolsonarista radical, segundo eles. O crime? Teria usado o avião do banqueiro durante a campanha? Você percebeu a jogada? Esquerda, centrão, direita, todos pendurados no mesmo caixa eletrônico. Aquele chilique do Paulo Pimenta sobre perseguição à esquerda virou pó. Foi humilhado ao vivo pela própria emissora que ele atacou. É impagável. Mas agora que você viu as figurinhas no álbum, a pergunta muda. A questão não é mais quem está na teia. A verdadeira pergunta, a que o sistema não quer que você faça, é: como essa teia funciona?
qual é o método exato que eles usam para comprar todo mundo, de Brasília ao judiciário. Porque os contratos e os jatinhos são só a ponta do iceberg. O jogo é muito mais sujo do que você imagina, e é sobre ele que nós vamos falar agora. E o método é de uma simplicidade genial e ao mesmo tempo nojenta. A reportagem da Globo para de focar no quem e finalmente mergulha no como o poder é comprado no Brasil. E a mecânica é a seguinte: o banqueiro contrata escritórios de advocacia de parentes de pessoas muito poderosas para serviços de consultoria milionários, mas convenientemente vagos, sem nenhum processo ou causa específica atrelada. Os dados da Gazeta do Povo e do G1 escancaram o esquema. O escritório do ex-ministro Lewandowski, hoje no governo Lula, recebeu 5 milhões de reais, em parcelas mensais de 250 mil. E o da esposa do ministro Alexandre de Moraes faturou 129 milhões de reais num contrato similar. Dinheiro entrando, sem um serviço claro saindo. Para tudo aqui. Você pode estar pensando, é só mais um jeito disfarçado de pagar propina. Não! E se você não pegar o detalhe que vem agora, você vai cair na armadilha que a mídia quer que você caia. Porque isso não é um crime comum. É a arma perfeita para controlar o topo do poder. O ponto-chave é que não se trata de pagar por uma decisão específica. O esquema é muito mais sofisticado e perigoso. É como pagar um aluguel mensal para ter o poder no bolso. Não se compra um favor. Se privatiza o próprio Estado, onde quem tem o dinheiro dita as regras e o sistema inteiro se torna refém. E o mais hilário: os próprios jornalistas da Globo, na matéria, descreveram essa bizarrice. Disseram, com todas as letras, que o banqueiro paga altas somas por consultorias, mas nenhuma por uma ação específica. É uma prática totalmente atípica. Atípica. Isso tem nome, e não é consultoria, é a captura do Estado. Agora que a gente entendeu a gravidade e o método desse esgoto a céu aberto, a parte mais divertida começa. Vamos ver juntos a ginástica mental patética que a Globo fez para tentar fingir que estava sendo isenta no meio disso tudo. É impagável. Vamos lá. A ginástica da Globo é simplesmente impagável. Eles fazem a matéria, denunciando o esquema do Daniel Vorcaro, listam um monte de gente. E aí, no meio dos contratos milionários, dos escritórios de advocacia faturando centenas de milhões, quem eles colocam na lista para equilibrar? O Nicolas Ferreira. É hilário. E qual foi o crime gravíssimo do Nicolas, segundo a Globo? Hein? Ter pego uma carona num avião do empresário. É isso. Enquanto o escritório da esposa do Alexandre de Moraes fatura 129 milhões de reais, enquanto Lewandowski leva 5 milhões para casa, o problema é o Nicolas no avião. Você consegue perceber a desonestidade intelectual? Consegue medir o absurdo total dessa comparação? Isso aqui, meu amigo, é a prova cabal de como eles operam. Repara como eles colocam lado a lado o contrato de 129 milhões e pegou carona em avião, como se fosse a mesma coisa. Eles jogaram o Nicolas ali, um nome da direita, só para disfarçar, para fazer aquele teatrinho de imparcialidade e acabar passando vergonha sozinhos. Foi uma tentativa patética de parecer imparcial, um tokenismo para não ficar tão óbvio que 99% da lista era gente da esquerda e seus amigos no STF. É a Globo protegendo o sistema, como sempre. Uma vergonha. Agora eu quero saber de vocês. Quando a Globo enfiou o nome do Nicolas ali no meio da turma do milhão, você sentiu ou não sentiu que estavam tentando te fazer de otário? Comentem aqui embaixo qual nome nessa lista te deu mais nojo. Quero ver quem tem coragem de escrever o mais podre de todos. Essa palhaçada não é o fim da história. Isso aqui é só o começo, porque esse tipo de farsa só se sustenta enquanto ninguém abre a boca para contar o esquema inteiro. Tem uma bomba relógio prestes a explodir, uma delação premiada que ameaça levar não só esses nomes,
mas o sistema inteiro pelos ares. O que está em jogo agora não é só um escândalo, é o futuro do Brasil. E essa bomba relógio, meu amigo, tem nome e sobrenome: Daniel Vorcaro. É isso mesmo. A própria reportagem que o Pimenta tentou ridicularizar revela o ponto central. O banqueiro se sentiu acuado, muito exposto, e resolveu que não vai cair sozinho. O que ele fez? Segundo fontes da CNN Brasil e da revista Veja, ele já trocou de advogados e está em plena negociação de uma delação premiada. Uma delação que pode durar até 6 meses, onde ele promete entregar tudo: as conversas com Moraes, o papel do Banco Central, o envolvimento de ministros do STF, do Congresso, do Planalto, a casa inteira. Isso aqui não é mais sobre um contrato. Isso é sobre o colapso do sistema. E agora a gente começa a se perguntar: quem vai ser o primeiro a cair? Quantos deputados e ministros não vão dormir essa noite em Brasília? O que o Vorcaro sabe sobre o financiamento das campanhas? Será que essa delação finalmente vai expor a fraude que foram as últimas eleições? Porque, segundo analistas, o potencial dessa delação é exatamente esse: mudar o rumo das eleições de 2026. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Esquerda, direita, centrão. Todos eles estão no mesmo barco furado. Mas enquanto Brasília inteira treme na base, tem um sujeito em particular que deve estar suando mais frio que os outros. Sabe quem? O próprio Paulo Pimenta. Porque a seguir, a gente vai ver o feitiço virar contra o feiticeiro. A gente vai assistir juntos a matéria que ele tentou enterrar se transformar na pá de cal da carreira dele. O desespero vai bater. E aí está ele, o grande final. O feitiço virando contra o feiticeiro. Lembra do Paulo Pimenta no início de tudo, gravando aquele vídeo? Com aquela cara de indignado, apontando o dedo, dando um chilique porque a Globo fez uma matéria sobre o tal banqueiro. Ele gritava que era perseguição, que era a mídia de direita atacando o governo do amor, que a Globo estava a serviço dos golpistas. Hilário, né? Ele achou que estava sendo um herói, um mártir, mas na verdade ele estava apenas passando vergonha em praça pública. E o pior, ele não tinha a menor ideia do que estava por vir, porque a realidade, meu amigo, a realidade é muito mais saborosa. A própria matéria que ele tentou enterrar, aquela que ele usou para se fazer de vítima, foi a que expôs o esgoto. E um esgoto que respinga diretamente nos maiores aliados dele. A reportagem que ele atacou era a mesma que colocava na berlinda o governo Lula e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Sim, o mesmo ministro que censurou o X e que o Pimenta tanto defende. É um absurdo total. O tiro no pé mais espetacular dos últimos tempos. Ao tentar se vitimizar, Pimenta acendeu um holofote gigantesco em cima do maior escândalo do governo dele. Ele se transformou sozinho no garoto propaganda da própria desgraça. Ele se auto-humilhou, foi desmascarado pela própria narrativa que tentou criar. E no final das contas, o chilique desesperado do Pimenta só provou o que o Elon Musk já tinha avisado lá em 2024. O sistema é tão podre, tão corrupto, que seus próprios defensores se desmoralizam ao tentar protegê-lo. Eles se entregam. Musk tinha razão o tempo todo. A farsa sempre se revela. E vamos combinar, reclamar da Globo e dizer que a Globo é de direita é um absurdo. Porque a Globo sempre ajudou o Lula. Mas essa história toda, o Pimenta passando vergonha, o Musk tendo razão, isso não é só mais um escândalo. Presta atenção. Isso aqui é um manual de instruções. É o raio-x de como o sistema funciona. E agora que a gente entendeu a máquina por dentro, eu vou te mostrar como usar esse conhecimento a nosso favor. É o seguinte, esse conhecimento é a chave para a gente nunca mais ser enganado. Presta atenção no padrão. Não é coincidência, é roteiro.
Se este caso é o raio-x perfeito de como essa gente e o sistema operam, o manual que eles repetem em toda crise, quando são pegos com a boca na botija, com a mão no dinheiro do povo, não admitem erro, não pedem desculpa. Nunca. Viram a mesa e partem pro ataque, posando de vítima. Aí começa o show. Gritam fake news, fazem cena de ataque à democracia, distribuem selo de fascista para todo mundo. É novela repetida, só muda o figurino. É sempre a mesma peça de teatro. E a lição para nós é clara. O desespero deles é a nossa confirmação. O choro é a prova da culpa. Quanto mais alto gritam, maior o crime que estão tentando esconder. Simples assim. Ouviu esse combo de fake news, ataque às instituições e fascismo em telejornal, discurso de ministro ou fala de político? Lembra desse caso aqui. Reconheceu o script, você já sabe, não é defesa da democracia, é cortina de fumaça. Esse vídeo não é desabafo, é prova da farsa, mostra que o sistema tá tão podre que nem disfarça mais. A tua arma nessa guerra é a verdade na mão. Pega e joga esse link em todo o grupo. Curte, se inscreve, compartilha sem pena. Aqui ninguém é plateia. Cada comentário teu é tijolo na trincheira contra a narrativa deles, para eles não mandarem sozinhos na versão dos fatos.